Bem, Nivaldo Moura, conhecido como delegado Nivaldo. Eu me coloquei como candidato, com estímulo e apoio de alguns amigos, exatamente para fazer a diferença. Fazer com que nós possamos sair dessa política de mesmice que perdura há mais de uma década na nossa cidade. Estamos vivenciando aí na história, eu com 35 anos já em Rio Claro, eu nunca vivenciei uma situação tão caótica em nossa cidade, cara. Vemos a situação extremamente crítica. É exatamente por isso que eu me coloquei como candidato, para mudar essa situação em que nos encontramos. Eu, não por acaso, renunciei à proposta de sair com alianças ou coligações, exatamente para não ter que me comprometer com proposta de divisão futura de cargos e o prévio loteamento do governo, que eu acho isso um absurdo. Até exatamente por essa razão que eu creio que nossa cidade esteja como está. Vemos aí um número de boquinhas e bocões, cargos de confiança em prejuízo ou em detrimento do servidor público, ganhando salários aí que variam de 3 até 10 mil reais. O custo disso é muito alto para a folha de pagamento do município, cerca de 40 milhões reais por ano. Isso tem que mudar. Vemos nossa cidade, já não bastasse a fama que tínhamos como cidade das valetas, que aliás eu pretendo acabar com o meu governo, com essa má fama, agora estamos diante da fama da cidade dos escândalos, da cidade da corrupção. Corrupção alardeada nessa administração, ou desadministração, que aí está, e inclusive na Câmara Municipal, absurdamente, flagrantemente, situações que levam a nossa cidade a uma condição de vergonha. Temos aí, segundo o relato da própria imprensa aí, que repercutiu algumas semanas atrás, somos a 4ª cidade com maior rombo público do país. Entre 5.500 cidades, somos a 4ª cidade. Temos a 2ª Câmara Municipal mais cara do Estado, e agora, igualmente, dando um mau exemplo, o escândalo das máscaras, absurdamente, e isso inclusive repercutiu no cenário nacional, na imprensa nacional, sendo arquivado, um verdadeiro show de incompetência por parte dos nossos vereadores. Vemos a nossa cidade entregue à prostituição, às drogas, pessoas circulando na cidade como zumbis, o jardim público quase intransitável, você sendo abordado ora por usuários de droga, ora por prostitutas. E há quem defenda que a nossa cidade está bem, a nossa cidade está numa situação de caos. Como bem? A nossa cidade está de joelhos. Agora temos em perspectiva uma possível retomada aí, o retorno aí do Covid. Não se fala, é como se o Covid tivesse acabado. O que fazer diante dessa situação? O retorno das aulas, é tanta questão polêmica e os candidatos falando em que vai fazer o quê, se não há dinheiro para isso? Então eu venho questionar, fazer a diferença nessa proposta, cara. Eu acho muito cinismo, muita hipocrisia. Aliás, eu só existo como candidato porque esse prefeito que está aí é muito ruim. Ruim não, para ele ser ruim ele tem que melhorar muito. É por isso que eu me coloquei como candidato. Estou aqui porque ele existe. Então veja, eu não haverei, o lockdown está em perspectiva, uma segunda onda do lockdown. Eu quero esclarecer que, diante disso, eu haverei de adotar medidas imediatas, se prefeito for, estabelecendo um local fixo para atendimento dessas pessoas. Eu não posso atender
alguém que foi lá com uma fratura atender no mesmo local onde o paciente do Covid está sendo atendido. Isso deve ser feito de maneira seletiva. Haverá, se não um hospital de campanha, pelo menos uma unidade específica para atendimento desse cidadão. E que não tem que sair de lá entrar com a perna quebrada e sair num saco preto com o diagnóstico de Covid, óbito por Covid. Pessoas morreram, médicos e enfermeiras morreram por conta do escândalo dessas máscaras. Compraram máscaras que até hoje não se sabe se existe ou não, mas as que apresentaram-se, segundo a própria Fundação de Saúde, os médicos que contrataram uma empresa para fazer perícia, constataram que ela não tinha a mínima eficiência, não tinha 30% de eficiência. Morreram pessoas, médicos, enfermeiros, vocês já esqueceram? Não podemos esquecer. Mais de 146 cidadãos. Uma cidade com 210 mil habitantes, 18 leitos de UTI. E a administração pública se gaba por isso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o mínimo de leitos que nós deveríamos ter, considerando 3 leitos para cada 10 mil habitantes, seria algo em torno de 60 leitos. Então, a ideia é, igualmente, como haveremos de tratar o comércio? Vamos fazer o comércio? Vamos fazer o lockdown? Não haverá lockdown com a minha proposta, no meu governo. Eu haverei de capacitar desses 6.500 funcionários públicos que temos no município. Até isso é uma caixa preta, ninguém sabe dizer quantos funcionários públicos nós temos no município. No portal de transparência não existe, ninguém sabe dizer. Haveremos que fazer um censo para estabelecer isso. Pegar pelo menos 5%, 300 desses funcionários públicos, dar uma capacitação para orientação do cidadão, colocar um jaleco lá, agente auxiliar de saúde, pelo menos um em cada quadra no comércio, orientando o cidadão, uso correto de máscara, com EPI. O senhor não tem EPI? Está aqui a EPI. Afinal, compraram 450 mil máscaras. Cadê elas? Então, aspergindo álcool na mão desse cidadão, orientando as filas no comércio, nos bancos. Nós não vimos isso. Isso eu haverei de fazer. Não haverei de fechar o comércio, até porque 40% do comércio não conseguiu sobreviver. Milhares de pessoas desempregadas. Né? E não poderemos ficar de joelho mais uma vez para esse governador que fez dessa pandemia um verdadeiro palanque político para as eleições que ainda vai acontecer daqui a 2 anos. Portanto, Carla, essa é a minha proposta, fazer a diferença, fazer a mudança, estabelecer um basta nesse círculo vicioso na política de nossa cidade, que há tempo persiste. Estabelecer um círculo virtuoso. A minha gestão haverá de ser técnica, não por indicação política ou conveniência política. Não por acaso eu estou sem aliança e sem coligação, exatamente para não me comprometer com isso. A gestão haverá de ser dividida a cidade em 5 regionais, como eu propus, eu venho falando, centro, sul, norte, leste e oeste, para levar a estrutura e serviço mais próximo do cidadão. Disse outro dia um amigo, se um cidadão se acidentar lá no extremo da Zona Oeste, até ele chegar na UPA da 29, ou do centro, melhor dizendo, ele já chega morto. A nossa cidade já está grande, e ela não pode ser tratada e continuar sendo gerida como se fosse uma pequena cidade do interior. 1 minuto, candidato. Falta liderança na nossa cidade. Falta autoridade. As autoridades da nossa cidade estão dando um show de mau exemplo. Não é à toa que as pessoas estão sentindo cada vez mais enojadas e indignadas com a postura dessas lideranças que deveriam dar exemplo. E não dão um mau exemplo. Eu estou ouvindo o cidadão, inclusive, cara. Olha, se isso não mudar, se não trocarem tudo, se não houver uma forma diferente de alguém administrar a nossa cidade, eu vou sair de Rio Claro. Não é possível. A nossa cidade está sendo destruída, eles estão destruindo com a nossa cidade. Aliás, nesse programa mesmo, o prefeito atual disse, quem não estiver satisfeito com a cidade, que mude. Eu vi isso nas redes sociais.
É o que acho que ele deve estar esperando que aconteça. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.